Você já percebeu que a maioria das pessoas se acha boa? Não importa o que tenham feito, uma briga, um erro, uma vingança, no fim elas sempre encontram um jeito de justificar. Ah, eu só respondi à altura, ele mereceu. Eu fiz o que qualquer um faria. A gente fala como se fosse o juiz e o réu na mesma sentença. Mas e se eu te disser que no fundo o ser humano não faz justiça porque acredita nela? Faz porque é gostoso? Porque dá prazer? Porque no instante em que você faz algo por conta própria, sente aquele calor no peito que grita: agora o mundo tá certo, mesmo que só por uns segundos. Agora pensa assim, quando você tá no trânsito, alguém te fecha, quase causa um acidente. Você acelera, emparelha o carro, xinga, mostra o dedo e sai com aquela sensação de acertei nas contas. Mas acertou mesmo? Ou só se vingou de um espelho? Porque esse tipo de impulso, esse pequeno estouro de moral instantânea, é o mesmo que move os maiores justiceiros do mundo. A diferença é que a gente chama de desabafo. Por exemplo, em Olympus Company, a Don Quixote vive essa confusão o tempo todo. Ela é uma idealista perdida numa cidade onde o certo e o errado já viraram poeira. Acredita em heroísmo, em cavalaria, em salvar pessoas, mas o que ela chama de nobreza às vezes é só delírio com um toque de ego, e ela vê monstros onde tem gente e vilões onde há só desespero. E o mais curioso, ela gosta, tem brilho nos olhos quando entra em ação, como se a dor, o risco, o absurdo da própria luta fossem parte do prazer de fazer o certo. E é aqui que a provocação começa. Quando a gente fala que a justiça feita pelas próprias mãos é ótima, não é sobre ser justo, é sobre a euforia de sentir-se no controle. O mesmo tipo de euforia que move Don Quixote quando ela sai para salvar o mundo sozinha. O mesmo tipo de euforia que faz você dizer: eu não me arrependo depois de bater de frente com alguém que te feriu. É uma sensação quase física, como se o corpo dissesse: enfim, reequilibrei o universo. Mas e se esse universo fosse só o seu umbigo? E se a justiça que você acredita estar fazendo não passasse de uma desculpa bonita para liberar a raiva? A gente fala de moral, mas age como se fosse um animal com um livro de regras na mão. Quer punir, quer corrigir, quer marcar território e chama isso de justiça. E sabe o que é pior? A gente se sente bem depois. O corpo relaxa, o coração desacelera, a mente diz: agora sim, fiz o certo. Mas o certo não tem nada a ver com ética, tem a ver com prazer, com aquele pequeno orgasmo emocional de quem acredita que por um momento foi Deus. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai explorar esse lado que ninguém gosta de admitir. Não o lado justo, mas o lado saboroso da justiça. O lado em que punir é uma forma de se sentir vivo e errar é uma forma de se sentir livre. Vamos entender por que a justiça pelas próprias mãos parece tão ótima, mesmo quando destrói tudo que toca. E para isso, vamos olhar de perto tanto o jogo quanto o nosso cotidiano, porque no fundo Nimbus Company e a vida real não são tão diferentes assim. Os dois são feitos de gente tentando consertar o mundo com as ferramentas erradas. Então se acomoda aí, pega um café, respira fundo, não precisa concordar comigo agora. Só deixa a ideia entrar, devagar, como uma lâmina fria encostando na pele, porque a partir daqui a gente vai falar de algo que você provavelmente já fez e talvez tenha achado ótimo. Sabe o que é curioso? Ninguém ensina a gente a ser justiceiro. É como se nascesse com a gente, desde criança, quando o colega da escola rouba o lápis novo e você revira escondendo o estojo dele. Você não pensa, estou errado. Você pensa, tá justo agora. E é aí que começa a merda, porque o cérebro aprende rápido. Que sensação boa, né? Aquela descarga de dopamina quando você conserta o mundo com as próprias mãos. Não é só raiva, é prazer químico mesmo. Tipo, quando você acerta uma resposta ou termina uma briga dizendo a última palavra. É um prazer egoísta disfarçado de princípio. E quando você cresce, a coisa só muda de roupa. No trabalho, quando o colega te passa para trás e você sabota o projeto dele sem querer, ou quando você discute com alguém nas redes e pensa, vou colocar essa pessoa no lugar dela. E depois que faz isso, vem aquele alívio. Agora sim, silencioso. Como se o universo tivesse sido colocado nos trilhos de novo. Mas pensa comigo, será que é mesmo justiça ou é só uma forma bonita de vingança? Porque a diferença entre elas é bem menos clara do que parece. A justiça quer restaurar o equilíbrio, a vingança quer restaurar o orgulho. E aí mora a hipocrisia que ninguém gosta de encarar. A gente não faz justiça porque é certo, a gente faz porque quer sentir que o erro do outro doeu tanto quanto o nosso. Quer devolver, quer empatar o jogo, e o cérebro vibra quando isso acontece. Por exemplo, em Nimbus Company, esse impulso é literal. Cada pecador ali age movido pelos próprios traumas. Cada luta é uma forma de espiar a culpa. Mas olha que simbólico, até os golpes no jogo são decididos por uma moeda, cara ou coroa.
justo ou cruel. É a metáfora perfeita do nosso senso de moral. A gente joga moeda e finge que o resultado foi vontade do destino, mas no fundo, torce para cair do lado que nos faz sentir bem. Don Quixote é o retrato disso. Ela acredita tanto na própria pureza que esquece o quanto gosta de lutar. Ela diz que combate o mal, mas o que ela ama mesmo é o ato de combater. O barulho da lança batendo, o sangue, o heroísmo, o reconhecimento imaginário. Ela acha que está servindo à justiça, mas está servindo a si mesma. Aquela fome interna de propósito. E é bonito, de um jeito trágico. Porque quem nunca quis sentir que o próprio sofrimento valeu de alguma coisa? Talvez seja isso. O impulso de fazer justiça nasce do desespero de dar sentido à dor. Quando o mundo parece injusto, a gente tenta equilibrar com as mãos, mesmo que para isso precise sujar os dedos. A gente quer se ver no espelho e pensar: eu lutei pelo certo. Mas e se o certo for só um nome bonito que a gente dá para o nosso orgulho ferido? Tem gente que diz que a justiça é cega, mas talvez ela só esteja vendada para não ver o prazer no nosso rosto quando a gente vence. E se essa venda caísse, será que a gente continuaria tão confiante nas nossas próprias sentenças? A real é que ninguém fala sobre o quanto é bom sentir-se certo. Essa é a parte que a gente finge não existir. Porque quando alguém pisa na bola contigo e você devolve na mesma moeda, há um instante de prazer puro. Aquela descarga quente que sobe pelo corpo e diz: agora tá justo. Só que de justo isso não tem porra nenhuma. É o ego se empanturrando e chamando o banquete de virtude. E a gente se engana bonito. Diz que é moral, que é por princípios, que é pra ensinar uma lição. Mas, mano, a moral é só a maquiagem do instinto. A gente age, depois tenta inventar um motivo nobre pra não parecer mesquinho. É tipo o justiceiro urbano que bate num ladrão e depois diz: é pro bem da sociedade. Ou aquele cara que termina um relacionamento e fala: eu precisava ser honesto. Honesto cacete. Precisava era de se sentir no controle. No fundo, o prazer da justiça própria vem do domínio. É aquele momento em que você sente que não é mais impotente. O mundo diferiu e agora você fere de volta. É químico, é visceral, é uma catarse. E o corpo adora. O corpo adora estar certo. O corpo adora se sentir no poder. Mas o problema é que quanto mais a gente faz isso, mais viciado fica. Porque esse tipo de justiça é como nicotina, uma tragada de poder para aliviar a fraqueza. Depois você precisa de outra e mais outra. E aí nasce o ciclo do justiceiro, aquele que acha que está curando o mundo, quando na real está alimentando o próprio vício. Em Níveis Company dá para sentir esse vício pulsando. Os personagens agem em nome de um propósito maior, mas por dentro estão quebrados. Eles dizem: lutamos pela redenção, mas todo golpe é uma confissão de ego. Don Quixote, por exemplo, se autoproclama uma heroína, mas se você prestar atenção, ela fala com um entusiasmo quase infantil quando descreve batalhas. Ela vive para provar para si mesma que o heroísmo ainda existe e que ela é o canal dessa pureza no mundo podre. Mas o que ela chama de idealismo, o jogo mostra como delírio, um alter engano doce necessário para alguém que não aguenta encarar a própria impotência. E é aí que o jogo acerta em cheio, porque somos todos meio Don Quixote. A gente também cria inimigos para justificar nossas lanças. Inventamos vilões no trabalho, no amor, na política, só para poder lutar contra algo e sentir que ainda temos propósito. A justiça, no fim, é o palco onde o nosso ego encena a própria redenção. E pensa bem, quando foi a última vez que você corrigiu alguém no trânsito, na internet, numa conversa, e saiu dali se sentindo menor? Nunca, né? Você sempre sai maior, mais confiante, mais limpo. Mas essa limpeza é só emocional, não moral. É tipo limpar o chão jogando a sujeira para debaixo do tapete. A aparência é de ordem, mas o caos segue respirando lá embaixo. E se você acha que é diferente, pensa naquele prazer quase erótico que vem quando alguém te pede desculpa e você diz: tudo bem, eu já te perdoei. Você sente poder. É a moral disfarçada de superioridade. É o mesmo motor da justiça pelas próprias mãos, só que com mais verniz de humildade. O filósofo Nietzsche dizia que a moral dos bons é só a vingança dos fracos. E honestamente, tem dias que isso soa assustadoramente verdadeiro, porque no fundo o prazer de punir não é diferente do prazer de vencer. Só muda o nome, e quanto mais a gente chama de fazer o certo, mais longe a gente fica de realmente ser justo. A cidade de Limbus Compre, um labirinto de ferro, pecado e fumaça, onde cada rua parece respirar culpa. Lá o certo e o errado são moedas que giram o tempo todo, literalmente. Cada decisão é jogada no ar.
como uma moeda que escolhe o destino, e ninguém sabe se está agindo por convicção ou por sorte. Don Quixote vive nesse caos acreditando ser uma cavaleira sagrada, ou melhor dizendo, um herói. Carrega uma armadura que só ela enxerga, jura proteger inocentes que nem sabem que estão sendo salvos. Ela fala como se tivesse nascido para corrigir o mundo, mas o mundo de Nimbus Company já morreu faz tempo. Ninguém ali acredita mais em redenção, só ela e mais algumas pessoas. E é aí que mora o paradoxo. Don Quixote é ridícula, mas necessária, porque mesmo vivendo uma fantasia, ela é o último resquício de fé em algo além do desespero. Só que aqui vem a parte pesada. O que a move não é moralidade, é prazer. Prazer em sentir pura num lugar podre. Prazer em se ver como a exceção. A heroína num palco de monstros. Ela não luta para mudar o mundo, luta para manter viva a ilusão de que ela ainda é boa. E, sinceramente, me diz se a gente não faz o mesmo. Você nunca reparou como o ser humano adora interpretar o papel do único lúcido? Na empresa, na família, na política. Todo mundo acha que é o último são num espírito coletivo. E quando alguém faz algo errado, a gente sente um impulso de punir. Mas não para ensinar, para provar que a nossa loucura é mais bonita que a do outro. Don Quixote fala com um fervor religioso, como que quem tenta se convencer. Os heróis devem lutar, mesmo quando ninguém acredita. Só que essa frase soa menos como coragem e mais como desespero. É o grito de quem precisa acreditar que seu sofrimento tem propósito. E é aqui que o jogo dá um soco na cara. Talvez o heroísmo não passe de uma forma refinada de egoísmo. Olha o detalhe, no universo de Nimbus Company, cada personagem é chamado de pecador, e cada um carrega um pecado como um combustível de poder. A Don Quixote carrega o orgulho. Ela acredita que o mundo precisa dela, que a espada dela é a única capaz de redimir. E é esse orgulho que dá força às suas ações. Ela age com bravura, mas também com soberba, porque no fim ela não quer só justiça, quer ser o instrumento da justiça, quer ser lembrada, quer que sua dor tenha eco. E é engraçado, quanto mais ela luta, mais se perde, mas ao mesmo tempo, mais viva ela se sente. É um tipo de loucura que o jogo retrata com uma ternura cruel, e é isso que o torna tão humano, porque talvez a diferença entre nós e Don Quixote seja só estética. Ela tem uma lança e delírios de cavalaria, e a gente tem um celular e uma timeline, mas ambos acreditamos que estamos fazendo o certo, e ambos sentimos o mesmo prazer disfarçado de dever. E se o jogo fosse um espelho, o que você veria refletido? Talvez um justiceiro de escritório julgando colegas em silêncio, ou alguém que corrige os outros na internet achando que está salvando o mundo, quando só está alimentando o próprio ego. Ou talvez alguém que um dia fez algo cruel e dormiu tranquilo, porque acreditou que era merecido. No fim, Nimbus Company não é um jogo sobre redenção, é um jogo sobre se enganar com estilo. Cada personagem é uma versão nossa tentando justificar o próprio pecado, transformando dor em ideologia, culpa em missão. E Don Quixote, a mais louca de todas, é também a mais sincera. Ela nos lembra que o idealismo pode ser só a forma mais justificada de delírio. E se for assim, a justiça feita pelas próprias mãos não é uma escolha moral. É só a forma que encontramos de continuar acreditando que ainda somos os mocinhos da história. Sabe o que é mais engraçado? Todo mundo acha que é diferente, que o problema é o outro, o cara que faz barraco, o vizinho que briga, o sujeito que se acha dono da razão. Mas e se eu te disser que você é exatamente igual? E antes de bufar e dizer, eu não, pensa comigo. Quando alguém te desrespeita, o que você sente primeiro? Raiva ou justiça? É quase impossível separar as duas coisas. A raiva chega antes e a justiça vem depois. Para justificar a raiva, é como um advogado que aparece só para limpar a cena do crime. O cérebro grita, bate de volta e o ego diz: tudo bem, foi merecido. E a gente vive assim, acreditando que fazer justiça é só reagir à altura. O colega te humilha, você responde. O motorista te fecha, você xinga. O parceiro mente, você também mente para ele sentir na pele. E o curioso é que no minuto seguinte você sente orgulho, não culpa, orgulho, como se tivesse feito um bem ao universo. Mas sabe o que isso tem de perverso? A gente convence que é herói toda vez que faz o mal com boas intenções. É a velha lógica de eu só fiz porque ele começou. Virou o álibi moral do século. Em Nimbus Company, essa é a melodia de silenciosa de todos os personagens. Cada um carrega uma desculpa para justificar o próprio inferno. E é isso que torna o jogo tão incômodo, porque ele mostra o que a gente tenta esconder, que boa parte do mal no mundo é feito por gente que se acha boa. Don Quixote é a prova viva disso. Ela acredita tanto em sua pureza que nem percebe quando se transforma em tirana da própria crença. Ela salva os outros mesmo quando ninguém pediu para ser salvo. E no fundo, o que ela quer é ser reconhecida, ser vista como um símbolo do que ainda é bom. E cá entre nós, a gente também quer isso. A gente não quer ser justo, quer ser visto como justo. Olha as redes sociais.
Quantas vezes você viu alguém filmando uma boa ação, alimentando pessoas de rua, ajudando alguém e postando logo em seguida com legenda inspiradora? Não é ajuda, é autopromoção moral. É o mesmo prazer da justiça com as próprias mãos, só com uma roupa mais limpa. É a necessidade de mostrar para o mundo: olha como eu sou do bem. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta provar que é bom, mais prova que duvida disso. Porque quem tem certeza não precisa anunciar. A bondade de verdade não precisa de palco, só de presença. Talvez o problema da justiça feita pelas próprias mãos não seja o ato em si, seja o gosto. O sabor que fica depois, aquele arrepio silencioso de agora sim, o mundo me deve menos. É isso que é perigoso, porque o dia em que a vingança deixa de doer, ela começa a viciar. E olha, a maioria de nós já está viciada em ter razão, em vencer discussões, em corrigir, apontar o dedo, viciada em sentir moralmente superior. Você pode até não bater em ninguém, mas cada comentário ácido, cada resposta certeira é uma microdose de justiça pessoal, e quanto mais você toma, mais precisa. O jogo mostra isso com brutalidade. O Don Quixote, no fundo, nunca vence. Ela luta, luta e o mundo continua o mesmo. Só que ela se sente melhor por ter lutado. E é por isso que continua. A dor dela se torna o combustível da ilusão, assim como a nossa indignação se tornou o combustível do nosso ego. E se a verdade for essa? Que a justiça que a gente diz buscar é só o disfarce mais bonito do prazer de mandar, que no fundo a gente não quer um mundo justo, a gente quer um mundo onde a nossa justiça prevaleça. Talvez por isso Nimbus Company pareça mais humano do que qualquer retrato real, porque ele não tenta separar os mocinhos dos vilões, mostra que no fim das contas todo mundo só quer se sentir certo, mesmo que para isso precise enlouquecer um pouco. No fim, tudo se resume a uma coisa: a justiça feita pelas próprias mãos é ótima, até o momento em que você percebe o que ela te transformou, porque o prazer de fazer o certo, do nosso jeito, é viciante, e todo vício se disfarça de propósito antes de devorar você. A gente gosta de se imaginar do lado certo da história, mas se a história fosse contada por quem a gente puniu, será que continuaríamos heróis? Será que ainda nos reconheceríamos? Ou veríamos o mesmo olhar frio, vingativo, satisfeito, que um dia condenamos em outros? A verdade é que o ser humano não quer justiça, quer equilíbrio emocional, quer se sentir-se em paz. E às vezes, para alcançar essa paz, ele destrói a do outro, mas chama isso de virtude. É o auto-engano mais elegante que existe. Em Nimbus Company, isso é o tempo todo jogado na nossa cara. Cada personagem acredita que está redimindo o mundo, quando na verdade está só tentando se perdoar. Don Quixote é a caricatura perfeita desse dilema. Ela luta contra o caos externo para não encarar o caos interno. Ela quer salvar o mundo porque não consegue salvar a si mesma. E o jogo cruelmente deixa a gente ver a beleza disso, porque ela acredita. Ela acredita com uma força absurda, e é essa fé que a destrói. E no fundo, não somos tão diferentes. A cada vez que a gente faz justiça com as próprias mãos, não estamos tentando mudar o mundo. Estamos tentando aliviar o desconforto de estar vivos num mundo injusto. E essa é a parte que ninguém admite. A justiça pessoal é só uma anestesia contra o absurdo. Talvez a justiça feita pelas próprias mãos seja ótima, porque por um instante ela faz a dor calar, mas depois o silêncio volta. E o silêncio cobra, porque a verdadeira justiça, aquela que não precisa de plateia nem de troféu, não é prazerosa, ela é incômoda, lenta, fria. É a justiça que exige que você abra mão da própria raiva. E quem quer isso? Ninguém. A gente quer o estouro, o impacto, a sensação. A gente quer sentir. Mas sentir não é o mesmo que estar certo, e o prazer de se sentir justo é ironicamente o que mais nos distancia da justiça. Em algum lugar entre Don Quixote e o nosso reflexo, há uma linha tênue entre ideal e ilusão, e cruzar essa linha é fácil, porque fazer o bem quando o bem dá prazer é simples. Difícil mesmo é fazer o certo quando não há aplauso, nem alívio, nem vitória, só o vazio. O mesmo vazio que Don Quixote tenta preencher lutando contra moinhos, o mesmo vazio que a gente tenta esconder quando diz ele mereceu. Sabe o que me pega no fim de tudo isso? É que a gente vive num tempo em que todo mundo quer ser o herói da própria narrativa. Todo mundo quer ser o que colocou as coisas no lugar. E ninguém quer admitir que para isso precisou sujar as mãos. Mas a verdade é simples, quase cruel. As mãos que fazem justiça raramente saem limpas, nem no jogo, nem na vida. Don Quixote continua girando sua lança no mundo que já esqueceu o que é certo. Ela grita, sangra, ri e no fundo acredita que está salvando alguém. Mas o jogo mostra o que a gente evita olhar. Não há redenção quando o que te move é a necessidade de provar que ainda é bom. E a gente faz igual. A gente briga, se vinga, corrige, cancela, expõe. Tudo com a mesma frase na ponta da língua. Alguém precisava fazer alguma coisa, mas quase nunca é alguém, é a gente.
porque no fundo a gente gosta de ser esse alguém, o que põe ordem, o que resolve, o que dá a última palavra. Só que aqui vem o golpe final. Toda vez que a gente se sente ótimo por ter feito justiça, é sinal de que algo deu errado. Porque o justo, de verdade, não sente prazer, sente peso, sente responsabilidade, sente dúvida. Quem sai de um ato moral com a alma leve não fez moralidade, fez catarse. E é por isso que talvez a justiça feita pelas próprias mãos seja, sim, ótima. Ótima no sentido mais humano da palavra. Imperfeita, emocional, cheia de ego e necessidade de provar alguma porcaria. Mas ótima também porque revela o que a gente realmente é. Criaturas que ainda tentam colocar sentido no caos, mesmo que para isso precisem mentir para si mesmas. Então, quando você se pegar pensando, eu só quis fazer o certo, tenta olhar um pouco mais fundo, ver se não tem prazer escondido ali, um sorriso rápido, quase imperceptível, aquele bem feito que passa como um raio antes da consciência, porque é nesse instante, nesse microsegundo entre o ato e a culpa, que mora o que a gente realmente é. E bem, eu não tô aqui para te dizer o que é certo ou errado, nem para te convencer que justiça é crime. Tô aqui para lembrar o que a gente chama de ótimo pode ser só a forma mais bonita de se enganar, e que talvez o verdadeiro teste moral não seja punir o outro, mas ter coragem de deixar a espada cair enquanto o sangue ainda ferve. Então respira, guarda tua raiva, olha para as tuas mãos, elas ainda temem, mas agora você sabe por quê. E lembre-se, às vezes o maior ato de justiça é simplesmente não fazer nada.